Neste vídeo vamos falar sobre o realismo no Brasil. Qual era o contexto histórico aqui? Então vamos ver, o Brasil em crise segunda metade do século XIX. O que estava acontecendo no Brasil ali nesse período? Em 1850 a gente teve o fim do tráfico negreiro, ou seja, não podia-se mais importar escravos. Com isso, foi o comecinho aí da ponto de partida para a abolição da escravatura. Houve uma aceleração da decadência da economia açucareira e a ruptura do regime escravocrata, porque você não tinha mais como trazer mão de obra de fora, precisava se virar com a mão de obra escrava daqui, e muitos escravos eram perdidos, ou porque eles estavam fugindo, ou porque eles morriam devido aos maus tratos, tá? E além disso, outras leis começaram a ser criadas, para essa abolição gradual. Lembrando que o comércio açucareiro, a produção açucareira da cana-de-açúcar no Brasil, tinha como mão de obra básica, os escravos. Isso abalou as instituições políticas, houve aí um confronto entre progressistas e conservadores, aqueles que queriam o final da abolição, o final da escravidão, os outros que não queriam o final da escravidão, queriam manter o mesmo regime. O império foi ameaçado, queriam acabar com o império, queriam um novo regime aqui, queriam um regime democrático, O Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai, O Brasil acabou se envolvendo em uma guerra com o Paraguai, o que abalou aqui também um pouquinho, porque se perdeu ligação, econômica com o Paraguai, acabou, perdendo também, brasileiros nessa guerra, tá? Não foi uma guerra muito bem vista por alguns países, a não ser pelos Estados Unidos, que tinha grande interesse nisso, porque o Paraguai aqui era uma potência muito grande econômica, ele estava crescendo muito, E nessa guerra que o Brasil se envolveu, o Brasil acabou com o Paraguai economicamente. Aliás, tem gente que diz que o Paraguai não se recuperou até hoje vem de muambas, exatamente por causa dessa guerra aí que o Brasil foi lá e acabou, destruiu o país, enfim, e tal. E isso também foi um problema, porque uma galera aqui no Brasil não queria que o Brasil se envolvesse nessa guerra, nessa disputa. Para ajudar, em 1871 teve a lei do ventre livre, ou seja, mais uma ação para o fim do tráfico. Então, a partir do momento que você tem a lei do ventre livre, significa que você não vai ter mais, escravos depois que acabar os já existentes, Porque a partir de agora todo negro que nasce já é livre, não é mais escravo. Então, a partir do momento que morrerem todos os que você tem, em sua posse, você não tem mais escravos. Então, veja que aqui aumenta, ainda essa crise na lavoura açucareira. Dentro desse perfil todo, surge Machado de Assis, tá? Um homem cético que analisa a sociedade. O que é um homem cético? É um homem que não acredita no próprio ser humano, tá? Ele não tem fé no próprio ser humano, Ele duvida das intenções humanas. Cabe lembrar que Machado de Assis começa a sua produção literária exatamente nesse contexto em que o Brasil está caminhando para a abolição da escravatura e também pós a abolição, Você consegue ver aí pela data de nascimento e morte. Cabe lembrar também que Machado de Assis era afrodescendente, embora não escravo, embora livre, ele era afrodescendente, mas não teve uma vida pobre, E teve a oportunidade de estudar porque foi apadrinhado,
pela patroa dos pais. Então, a patroa o apadrinhou, ele pôde estudar, né? E ele acabou tendo uma vida dentro da elite burguesa. Então, ele conhecia a burguesia muito bem. Machado era extremamente estudado, letrado, escrevia magnificamente, traduzia, né? Falava de outros idiomas também. Então, ele acabou não sofrendo preconceito igual outros autores que a gente conhece. Mas a figura dele, já em alguns momentos no Brasil, né, bem após a morte dele, acabou passando por um pequeno processo de branqueamento, né? Acabaram representando Machado como alguém branco, mas ele não era. Ele era afrodescendente, tá? Quais são as principais características da obra do Machado de Assis e o que torna este autor único e inconfundível? O primeiro fator é o diálogo constante com o leitor. O narrador do Machado de Assis conversa com nós, conversa com o leitor o tempo todo, até quando é um narrador em terceira pessoa. Né? Se vocês lembrarem, narrador em terceira pessoa é aquele que não é personagem, não participa da história. Mas mesmo sendo um narrador em terceira pessoa, Machado de Assis conversa com a gente. O narrador dele fala com a gente, o narrador dele traz, né? Ou melhor, leva a gente para dentro do texto. Nem que seja numa referência como a senhora, né? Da segunda metade do século XX, deve se lembrar de um fato ocorrido entre... Ele está falando com o público, ele está trazendo o público, o leitor para dentro do texto. E geralmente quando ele faz referência, né, em muitos textos ele fala ou meu caro leitor, ou principalmente leitora nos contos, né, porque ele sabia que o público que mais o lia eram as mulheres, tá? Então, esse diálogo constante com o leitor é uma marca nos textos do Machado de Assis. Outra marca é que ele tem um público específico. Ele é membro da elite burguesa e o público dele é a elite burguesa. Quem vai ler Machado de Assis não é o vendedorzinho de cachorro-quente na esquina, que acho que nem tinha, né, nessa época. Não é o sapateiro, não é o cara que dirige o bonde, o motorista do bonde, né? Não é a quitandeira. Quem vai ler Machado de Assis é o banqueiro. Quem vai ler o Machado de Assis é o dono da indústria, né? Então, quem vai ler é o dono da loja de tecidos mais cara da cidade. Quem vai ler Machado de Assis é uma pessoa rica, da classe alta. E aí, talvez porque alguns leitores atuais considerem o texto dele um pouco difícil, porque a linguagem não é tão simples, né, como de outros textos da época, porque ele está escrevendo para um público mais letrado, tá? Um outro ponto específico, Machado é mestre na construção de personagens. É um mestre, né? Ele coloca em evidência as motivações psicológicas dos comportamentos. Ele analisa psicologicamente essa personagem. E mesmo quando o narrador é em primeira pessoa, a gente consegue perceber o quanto todo o comportamento desse personagem tem motivações psicológicas, né? Ele consegue fazer essa análise, demonstrar tudo isso, a motivação do comportamento daquela personagem, tá? Ele é realmente um mestre. E ele foge da crítica direta e fácil. Uma das características mais marcantes de Machado de Assis é a ironia. O narrador do Machado de Assis é extremamente irônico. E é por meio dessa ironia que esse narrador expressa a crítica ao comportamento expresso dentro da obra, tá? Então, quando a gente pega um conto dele, conto não, um trecho do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele vai falar do Cotrim,
né, que é o genro não, né, o cunhado do Brás Cubas, ele fala que ele era um cavaleiro magnífico, né, um exemplo de pessoa. E ao mesmo tempo ele fala dos castigos que ele aplicava aos escravos e fala um exemplo realmente. Ele não está concordando com o comportamento do Cotrim em relação aos escravos. Ele está sendo extremamente irônico, ele discorda, então é uma crítica, mas não é uma crítica direta. Então, para ler Machado de Assis, a gente tem que ler tendo esse olhar, o olhar de um narrador irônico, de um narrador que foge à crítica direta e fácil, de um narrador que analisa as motivações psicológicas dos comportamentos das suas personagens. E claro, sempre lembrar que Machado de Assis, né, não tinha fé no ser humano. E para Machado de Assis, todo ser humano se relacionava com outro ser humano por interesse. Todas as relações eram motivadas por algum interesse. Machado tem duas fases, tá? Quando ele começa a escrever, ele produz romances românticos, né? E cujo foco aí é a preocupação com a questão da ascensão social, tá? Essas obras dele são estudadas, até conhecidas, mas não são as grandes obras, não é o que deu destaque a Machado de Assis, não é a forma como ele é pela qual ele é conhecido, assim como a poesia, né? A poesia do Machado, ela não tem um valor literário tão grande quanto os romances realistas. A mesma coisa, os romances românticos dele não têm, né, o mesmo o mesmo sucesso, ou melhor, a mesma proporção adquirida que tem os romances realistas, tá? Então, cuidado, porque às vezes vocês falam assim, vou escolher uma obra de um autor realista, e aí escolhe, Machado de Assis está entre eles, e escolhe, por exemplo, A Mão e a Luva, e A Mão e a Luva não é um romance realista, é um romance romântico. Mas Machado de Assis é um autor realista. Sim, porque a maior parte da obra dele, a grande plenitude dele, né? A plenitude dele, a grande não, né? A plenitude dele como autor, né? Está nas obras realistas. Ali, realmente, ele se encontrou e mostrou o melhor que ele poderia mostrar. Mas a gente não pode esquecer que ele teve uma produção anterior. Afinal, quando ele começou a escrever, né? A produção literária que estava em foco, aliás, o movimento literário em foco era o romantismo. Então, era natural que ele tivesse essas características. Até ele ter contato com o realismo e aí sim, né, produzir as obras que a gente conhece. Então, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e E.A. Garcia são os 4 romances românticos do Machado de Assis, cujo tema principal era a questão da ascensão social. A segunda fase, que pra gente, né, é a plenitude em Machado de Assis, né, assim, a melhor produção dele, são os romances realistas, em que ele vai apresentar muito a questão da melancolia e do sarcasmo. O sarcasmo no narrador e a melancolia presente nas personagens, tá? Qual é o contexto, gente, das obras do Machado? Aqui é o que está dentro da obra do Machado de Assis, que consequentemente acaba batendo, né, com o contexto de fato real, mas são as obras dentro da obra. O contexto é o segundo reinado, então boa parte, vamos falar desse jeito, boa parte das obras do Machado de Assis tem como pano de fundo o período do segundo reinado no Brasil. Por que boa parte? Porque a gente precisa lembrar que em 1889 teve a proclamação da República e tem obras do Machado de Assis que já foram escritas e mostram como contexto social a República no Brasil. Um exemplo é Esaú e Jacó, que aliás vai mostrar ali, né, 2 irmãos que têm visões diferentes políticas. Um defende a volta da monarquia e o outro defende a continuidade da República. Então, é uma obra bem interessante, tá? Sim, o título é de 2 personagens bíblicas, dos filhos de Isaac, né, Esaú e Jacó, e os protagonistas se chamam Pedro e Paulo. Sim, 2 dos apóstolos de Jesus.
Ai, professor, ele escolheu isso só por escolher. Não, ele não escolheu isso só por escolher, tá? Então, a escolha do título do livro tem a ver com a relação entre Pedro e Paulo, que são gêmeos, também assim como Esaú e Jacó, e por ser Pedro e Paulo, esses dois nomes, pelas características das personagens que são semelhantes às características de Pedro e Paulo, os apóstolos, tá? Então, nenhum nome é à toa, tá? Dentro de obras literárias, principalmente quando é um nome bíblico. Procure que tenha um motivo, uma razão de ser. O cenário é o Rio de Janeiro, nunca vai mudar, sempre vai ser o Rio de Janeiro, porque Machado de Assis nasceu, morreu no Rio de Janeiro e ele conhecia a elite carioca, então ele vai falar do Rio de Janeiro. As obras dele, esses romances realistas, se concentram na falsidade depois do casamento, então ele vai falar da traição. A traição é algo constante dentro das obras do Machado de Assis, principalmente a traição, ou melhor, o adultério feminino, por aqueles motivos que a gente já falou anteriormente, a questão do casamento. Embora aqui as mulheres em Machado de Assis, elas não apareçam como inocentes, tá? As mulheres em Machado de Assis, elas aparecem sempre como figuras ambíguas, maquinadoras, sabe? Não são belas donzelas iludidas pela família. Elas têm, né, um quê ambíguo e que parece que controlam, manipulam os homens, né? Ele as vê de uma outra forma. As relações humanas sempre motivadas por interesse, porque esse era o pensamento do Machado de Assis. Então, ele vai mostrar sempre as relações motivadas aí por interesse. As personagens buscam o proveito próprio. Mas se as relações são motivadas por interesse, é natural que os personagens dele busquem o quê? Proveito próprio, né? Ganharem alguma coisa com o que faz. E as personagens são criadas de dentro para fora. O que isso quer dizer, tá? O narrador, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem a personagem apresentada de dentro para fora, ou seja, o interior, os pensamentos, o psicológico dela, né, antes dela em si, na aparência, sei lá, talvez física, na posição social ou na importância que ela tem. A gente tem como foco psicológico dessa personagem e a gente primeiro tem contato com o caráter e com as características interiores da personagem. O importante dentro das obras dele é o que o narrador reflete sobre o que aconteceu e não o que aconteceu. A gente vai ver isso quando eu falar principalmente de Dom Casmurro. O que importa não é o fato que aconteceu, o que importa é a reflexão sobre o fato ocorrido. É o que esse fato gerou dentro do psicológico do protagonista. Certo? Isso é muito importante. Nós temos aqui algumas obras, como eu destaquei para vocês, né? Quincas Borba, são as últimas obras do Machado, né? Quincas Borba, Esaú e Jacó, Memorial de Aires. A gente chegou a comentar um pouquinho, eu acho, de Quincas Borba. Então, Quincas Borba aí, ele aparece, inclusive, né? Quincas Borba, ele chega a aparecer na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a história de um homem, né? Que acaba enlouquecendo, tentando procurar aí uma solução, né, uma teoria de vida diferente, e acaba deixando toda a fortuna dele pro cachorro, e aí começa toda a disputa, né, quem vai herdar o cachorro, e esse homem, né, vai sofrer um golpe, vai ser enganado, enfim, N coisas. O Jacó que eu contei para vocês, que é um romance que vai focar na questão política, né, e vai trazer quem defendia a volta da monarquia e quem é a favor da continuação da república. E Memorial de Aires, que é a última obra do Machado de Assis, que o Aires, né, é quem escreve, e ali são as memórias do Aires, né, uma personagem que acaba aparecendo em outras obras do Machado. Vamos começar por Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi produzido em 1881 e é considerado o livro que marca o início do realismo no Brasil, tá?
a gente pode resumir esse livro como As Afrontas de um Defunto Autor. Quem escreve não é um autor defunto, é um defunto autor, né? É um morto que se faz autor. Aqui eu coloquei a capa do filme. Esse filme fica como indicação, vocês acham ele no YouTube. É um filme muito bom. E claro que não substitui a leitura da obra, mas ele mostra toda a ironia do narrador, ele traz trechos, né, muito bem lidos pelo Reginaldo Faria. É um filme muito bom, né, que acho que poderia até ser visto antes ou depois da leitura do livro para ajudar. O livro começa com essa abertura, né, com essa dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, para quem Brás Cubas está dedicando esse livro? O primeiro verme que roeu as frias carnes dele. Não está dedicando para ninguém, está dedicando para o verme, tá? Memórias póstumas, porque são memórias depois da morte, tá? Quem conta a história pra gente? Um defunto, certo? Então, coisas importantes dessa obra, porque é uma obra extremamente importante. É um romance que marca o início do realismo, como eu falei no Brasil. A narrativa não é linear. O que isso quer dizer? Uma narrativa linear é aquela que segue a ordem cronológica, começo, meio e fim. Então, se eu vou contar a vida de uma pessoa, eu começo pelo nascimento, depois eu vou para a infância, fase, né, adolescência, fase adulta, morte. Eu sigo uma ordem cronológica. Esse livro não começa assim, tá? O narrador começa a contar a própria morte, narrar a morte dele mesmo. Depois ele vai pro nascimento, infância, adolescência, juventude. Mas só pelo fato de ele começar pela morte, ele já transgride a linearidade do romance. Então é um romance alinear, não segue a ordem cronológica dos fatos, exatamente porque ele começa pelo final, tá? O narrador é um defunto autor, e aí é importante a gente perceber por que Machado colocou um defunto. Simples, ninguém vai questioná-lo. Não tem como você questionar alguém que já morreu. A pessoa tá morta, como é que você vai questioná-lo? Então é a ideia de que nenhuma personagem ali poderia questioná-lo, né? E ele pode falar o que ele quiser. É um olhar unilateral. Sobre todos os fatos, o único olhar que a gente tem é do Brás Cubas. A gente não tem a Virgília para falar, a gente não tem o Lobo Neto, a gente não tem a Marcela, a gente não tem ninguém. A gente tem apenas o olhar do Brás Cubas e ninguém vai questioná-lo, por quê? Porque ele está morto. Não há embate com as outras personagens. Não tem como, porque Brás Cubas está morto. Então é uma estratégia, tá? Imagine para a época as pessoas lerem um texto que o narrador é um defunto, né? Deve ser o máximo. Ele chama o leitor para dentro do livro, né? Para que o leitor tenha a mesma visão que ele. Isso é metalinguagem. Como assim metalinguagem? Ele fala que está escrevendo um romance. Ele simplesmente diz: esta obra que eu estou escrevendo, esse romance que eu estou escrevendo, tem como intuito, tem para o fim. Ele está trazendo a metalinguagem, porque é o texto falando do próprio texto, é o livro falando do próprio livro. O narrador é crítico e irônico. Ele tem uma visão negativa, é a visão de um fracassado, é um nada. Brás Cubas nunca foi nada, é um fracassado, não deixa nada nessa vida, tá? E é uma visão totalmente negativa de todas as relações humanas, tá? De todas. A narrativa é lenta, né? Lenta porque ele vai para os detalhes, ele vai no detalhamento, começando pela morte. E aí ele vai dizer os motivos da morte, tudo que antecedeu a morte, como foi a morte, como foi a experiência dele quando estava morrendo, né? E daí ele vai para o nascimento. A infância, segundo ele, justifica o homem, então ele nunca fez nada, por isso ele é um nada, por isso ele é um fracassado, né? E ele retrata nessa obra, né, a miséria humana. Totalmente, tá? Esse é o finalzinho, né? Aqui a gente tem um trecho muito importante, né? E que ele diz assim, ó, o menino é pai do homem.
Quer dizer, na verdade não é, né, o finalzinho, é o próximo. Aqui a gente tem a justificativa dele, né, de que a infância, né, diz o homem que ele é hoje. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos no meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava ia que estragar o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio era um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito ai, nhonhô. Ao que eu retorquia, cala a boca, besta. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Vocês estão vendo a ironia dele, né? Dessa terra e desse estrume é que nasceu essa flor que é o Brás Cubas, que era uma peste, menino diabo, que fazia maldade, que era extremamente mimado, tá? O Prudêncio é um negro, que ele fazia de cavalinho. Aliás, tem uma cena depois bem interessante, porque o Prudêncio vai conseguir a alforria e o Brás Cubas vai vê-lo na cidade puxando por uma corda, acho que é por uma corda, um negro que ele compra como escravo. E aí tem uma crítica, claro, né, dos negros alforriados que para terem um certo prestígio, se sentirem diferentes, acabavam comprando outros escravos e até castigando esses escravos. Né? Mas veja a ironia desse narrador aqui. Saldo, a gente sabe que é algo positivo. Então, ele encontrou algo positivo dentro de tudo isso. Qual foi o saldo positivo? Que ele não teve filhos. Aí vocês vão falar, poxa, mas aí é negativo, né? Porque ele não deixou ninguém aqui, então não deu continuidade. Para ele, é algo positivo, porque ele vai dizer que ele não deixou, não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então tá tudo certo. Ele era uma peste, ele era um diabo. Quem que ele ia pôr no mundo? O que essa criatura ia deixar? O que essa criatura iria virar nesse mundo? Então ele fala, peraí, isso daí é algo positivo, isso é um saldo. Né? Algo de bom eu fiz, então eu tô bem. Não deixei, não dei continuidade. Né? Então, isso é muito importante aqui dentro da obra, que mostra, né, esse pensamento negativo em relação ao homem. Dom Casmurro, eu amo esse livro. Sou apaixonada. Eu não sei porque as pessoas têm tanta raiva do Bentinho, gente. Acho que você tem que compreender o Bentinho. Bom, os mistérios da alma humana. Nós temos um narrador protagonista, né? Ou seja, é um narrador autodiegético porque ele conta a própria história. E se ele que conta a história, ele que é a personagem, ele que é o protagonista, é um relato pouco confiável, concordam comigo? Porque a visão apresentada sobre todas as personagens é apenas a dele. Então a gente não sabe se realmente aquela personagem é daquele jeito. Será que o José Dias é daquele jeito? Será que a Capitu é daquele jeito? Será que o Ezequiel é daquela forma? A gente não sabe, porque é só o olhar do Bentinho. Então a gente não pode confiar nele 100%, tá? E por um outro motivo, é um velho que conta a sua história. Será que dá pra gente confiar na nossa memória? Segundo Lígia Fagundes Telles, não, né? Memória é invenção. Por quê? Porque a nossa mente preenche as lacunas que as falhas da memória deixam. Então, quando a gente não lembra 100%, e é natural que a gente não lembre 100% de um fato, o nosso cérebro preenche as lacunas. E aí entra a questão da invenção, tá? Se a gente mal conseguiria detalhar aquilo que acontece hoje, terá o que aconteceu há 30 anos, 20 anos, né? Muita gente pensa que o foco do livro, que a melhor coisa do livro é tentar descobrir se a Capitu cometeu ou não adultério. E aí fica falando que esse é o ponto principal. Atenção, não é.
Para o Bentinho, ele escreve esse livro, o Bentinho, que é o Dom Casmurro, Bento Santiago. O Bentinho decide escrever esse livro, escrever a sua vida, para tentar descobrir se a Capitu menina, né, a Capitu mulher, já estava dentro da Capitu menina. E para tentar entender se a Capitu cometeu ou não adultério, se ela o traiu ou não com o seu melhor amigo. O que ele quer é provar que a traição aconteceu, porque o Bento tem quase certeza que a Capitu o traiu e que essa traição destruiu sua felicidade. Então esse é o intuito dele. O intuito do Bento é recuperar a própria vida, é atar as duas vidas, a infância, a velhice. Ele se perdeu. Com essa dúvida da traição, ele se perdeu e ele quer se recuperar. E para ele se recuperar, ele quer mostrar que a Capitu acabou com a felicidade dele, tá? Mas as pessoas perdem a grandeza dessa obra quando focam apenas em tentar provar se Capitu traiu ou não. Gente, isso não interessa. Existem inúmeras teses de doutorado tentando provar e não há indício algum de que Capitu traiu ou não. Por que que a gente não tem esse indício? Porque o narrador é o protagonista. O narrador é o cara que seria o chifrudo da história, falando português claro. Então é o ponto de vista dele, ele não tem prova, gente, não existia DNA nessa época, não existia celular, não tinha como a pessoa deixar rastros, era complicado, entendeu? Então assim, como que eu vou confiar em qualquer indício de adultério da Capitu se é o ponto de vista do próprio Bento? Se eu tivesse um narrador que não fizesse parte da história, tudo bem, mas não posso, é o Bento. E dentro da mente de um ciumento, como ele é, e ciúme, vamos, né, combinar que é doença, dentro da mente de um ciumento, ele vai ver até na escolha da cor do sapato dela indício de traição, tá? O que é de mais importante nessa obra, o que é o principal nessa obra que dá a grandiosidade dela, é esse tópico. A história de um homem corroído por um sentimento que é o ciúme. A grandeza dessa obra é a forma como Machado de Assis criou a personagem Bento Santiago, criou esse narrador e como ele mostra como que esse ciúme, esse sentimento ruim destruiu este homem. Como que o ciúme acabou com a vida do Bento, acabou com a felicidade, acabou com as perspectivas, acabou com tudo. Então veja, o principal em Dom Casmurro não é se Capitu traiu ou não Bentinho. O principal dessa história é como o homem pode ser corroído, acabar quando ele é consumido por um sentimento ruim, quando ele dá espaço para esse sentimento ruim crescer. E é isso que a gente vê ao longo de cada um dos capítulos de Dom Casmurro. Esse homem amargurado, esse homem corroído pelo ciúme, esse homem que julga a felicidade dele ter acabado por culpa do outro, esse homem que não cuidou do seu próprio psicológico. É isso. E acho que é por isso que eu, uma pessoa que não tenho raiva do Bento, eu tenho dó, tenho pena, porque é um homem, gente, corrido por um sentimento negativo, não é porque ele quer, né? Nós somos humanos, todos estamos suscetíveis a isso, tá? O ponto principal, deixei bem claro aí, é como o Machado retrata o comportamento desse homem. Como que ele retrata o comportamento de um homem transtornado pelo ciúme. Quais são as ações do Bento, que o Bento chega a fazer. Gente, ele pensa em matar o filho, né? Desculpa pelo spoiler. Mas ele pensa em matar o filho. Então, veja, o que esse homem é capaz de fazer, o que ele pensa, como ele começa a agir, porque está transtornado por esse sentimento. Isso é o ponto importante, isso é o principal dentro desse romance.
trouxe aqui para vocês o início, né? Que mostra, né, aí o porquê do Bento estar escrevendo essa obra. Sim, tem metalinguagem, sim, é um romance falando do próprio romance. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila a construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa a imprimi-lo, mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Matacavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço de lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com o exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. Vejam que aqui, que ele não usou a metalinguagem, mas veja que aqui a gente percebe, Machado já descreve o interior dessa personagem. Olha aqui quando ele fala que a vida lá fora, né, a vida aqui é pacata, com o exterior que é ruidoso. Dentro do interior dele é tudo muito calmo e tranquilo. E lá fora é o barulho. Ele tem os amigos que recebe de vez em quando, as prostitutas com quem ele se envolve, nos teatros em que ele vai, taraná. Mas dentro dele é silêncio. Esse último parágrafo aqui é fantástico. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice e adolescência. Quando ele tenta reconstruir, né, a casa na qual ele viveu, fazer uma réplica dela, ele quer recuperar a adolescência, quando ele era feliz, quando ele era inocente, quando ele não era tomado, quer dizer, ele já era ciumento, mas não a esse ponto, né? E ele fala, não consegui recompor nem a casa, nem eu mesmo, né? E ele fala, se só me faltassem os outros, porque ele já perdeu a mãe, ele já perdeu o tio, ele já perdeu, né, um monte de gente. Tudo bem, mas ele fala o que? Falta eu mesmo. Bento não se reconhece. Esse homem casmurro, e casmurro significa alguém de mau humor, fechada, carrancuda, esse casmurro não é aquele Bento que a gente tem contato no começo. Um Bento alegre, um Bento sonhador, um Bento feliz, né? E ele não se reconhece nesse homem frio, nesse homem fechado, nesse homem triste, né? E aí, como ele diz, esta lacuna é tudo. A última tentativa dele vai ser escrever o romance, para ver se ele consegue se reencontrar, para ver se ele consegue ver ali se a Capitu que ele conheceu na adolescência já tinha os traços da Capitu adulta, para ver se ele consegue provar que houve traição, ou talvez, quem sabe, não houve traição, né, de Capitu. Então ele está se procurando, e por isso que eu digo, é triste. O Bento é uma personagem que gera pena. Embora muita gente ache ele chato, ache ele nananana, porque não compreendeu a grandeza da obra, né? Há uma lacuna dentro dele. E todo esse comportamento dele que as pessoas julgam é decorrente dessa lacuna, é decorrente desse sentimento que tomou conta dele. Gente, eu coloquei essa foto maravilhosa dessa microsérie, 5 capítulos, que se chama Capitu. É uma série que a Globo fez, que eu acho ela fantástica. Eu não sei se vocês conseguem encontrar essa série no YouTube, talvez sim, talvez não, eu acho um pouco difícil.
Não cheguei a pesquisar se tem na Globoplay, mas pode ser que tenha, né? Eu não vou conseguir disponibilizá-la para vocês, infelizmente, mas vocês encontram trechos, links aí com trechos no YouTube. É fantástica essa série, né? Aqui nós temos a Capitu, né? Sempre Fernanda, Maria Fernanda Cândido, ela lembra a Capitu, ela tem os olhos descritos, né? Ela e a Persílis, esqueci o primeiro nome, a da Persílis, que também tem o mesmo olho descrito por Machado de Assis dentro da obra, e esse o Bento. Porque a Capitu, ela tem, segundo Bentinho, olhos de ressaca, que são aqueles olhos que tragam, né? É a ressaca do mar, não é a ressaca depois da cachaça, hein? É a ressaca do mar, que é quando a onda, ela puxa, né, da areia para dentro do mar e pronto. E o José Dias, que é o agregado da casa, diz que os olhos dela são de cigana oblíqua dissimulada, ou seja, aqueles olhos que atraem, são emblemáticos, enigmáticos e que enganam. Então a gente tem essas duas percepções aí da obra, tá? Resumidamente, lá só para voltar, que eu não terminei a história em si, Bento iria, quando criança, virar padre, porque a mãe fez uma promessa, só que ele, na adolescência, se apaixona pela vizinha Capitu. Eles querem ficar juntos, e aí o José Dias, que é um agregado, o agregado é aquele que não tem parentesco com ninguém na casa, mas mora na casa e é sustentado ali pela dona, acaba convencendo a mãe dele, né? Uso de estratégias para que ele possa ficar livre do seminário, já prevendo, né, que ele vai lucrar com isso. O intuito de José Dias é que ela mande Bento para a Europa estudar e ele vai junto, né? Bento acaba indo pro seminário, uma época faz amizade com um cara lá, só que ele volta, né? Ele estuda realmente e ele acaba se casando com Capitu. E aí surge, né? Isso daqui não é spoiler, tá? Porque isso faz parte da história mesmo, tá logo no começo. Ele se casa com Capitu, tem um filho com Capitu e ele começa a achar que a criança é a cara do melhor amigo. E aí ele tem certeza, ou quase certeza, que ele foi traído por Capitu e que Ezequiel não é seu filho. Que Ezequiel é filho de Escobar, seu melhor amigo, tá? Então gira em torno aí dessa tentativa dele de descobrir agora, né? De tentar provar que Capitu traiu ou não. Os contos, gente, os contos do Machado são ótimos também, tá? São pequenas obras-primas, né? Aqui eu destaquei Missa do Galo, que mostra a sedução de um jovem por uma mulher mais velha, né? É uma mulher mais velha que está tentando seduzir esse jovem rapaz. Isso na véspera do Natal, dia 24, por isso Missa do Galo. E é durante a missa, né? Quando ninguém está em casa, enfim. O que mostra um certo erotismo, né? Sem apelação sexual. Era uma crítica que ele fazia a essa de Queiroz. Machado de Assis falava que o essa apelava muito para a sexualidade, para o sexualismo. E ele vai mostrar, olha, é possível trazer a sedução, trazer o erotismo sem apelo sexual, tá? O Alienista não é um conto. Alguns, na verdade, o declaram como conto, mas ele seria mais uma novela, pela extensão, tá? Que mostra um olhar crítico aí para o fervor científico da segunda metade do século XIX. Ele vai mostrar como que, se a pessoa ficar focada 100% só na ciência, se ela quiser explicar tudo cientificamente, pode enlouquecer. Na verdade, né, muitos dizem aí que ele chegou a fazer, na verdade, uma sátira, né, referente ao próprio Segundo Reinado no Brasil, né? Então seria uma crítica política ali dentro, né? Porque o protagonista, que é o Bacamarte, ele acaba é um psiquiatra que acaba declarando que todo mundo é louco, né? E sai colocando todo mundo dentro do manicômio, todo mundo é louco. E enfim, é uma história bem
complexa. Eu diria para vocês lerem Machado, né, começarem por alguns contos, que se não quiserem ir para os romances, embora eu tenha começado, eu li Dom Casmurro com 17 anos e me encantei com a obra. E li outras obras do Machado também. Os contos dele são maravilhosos. Tem um conto que é incrível, que se chama Os Braços, que a gente fica ali, né? Será que Dona Inácia traiu ou não? Será que houve ou não? Inácia ou Inácio? Acho que é o Inácio. Não sei, agora confundi os nomes. Será que ele e ela se beijaram ou não? Foi um sonho? Não foi? Né? Fora outras obras do Machado muito boas. Então, Machado é Machado. Leiam Machado. Até o nosso próximo vídeo.